De onde vem o nosso medo de ser rejeitada, de ser desprezada? Ele vem do medo que foi sendo gerado, foi sendo construído, foi sendo lapidado com as nossas experiências infantis ali com a nossa mãe, com o nosso pai, de não nos sentirmos amadas, de não nos sentirmos vistas por eles, não nos sentirmos acolhidas por eles. Como que isso acontece na prática? Exemplo, irmãos, né? Quando a gente tem mais de um irmão, que a gente acha que o irmão está sendo mais amado do que o outro, acha que um está sendo mais escolhido do que o outro, acha que um está tendo mais tempo de dedicação do que o outro. E como que a gente pensa, né? Como que isso é gerado na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos sentimentos? Porque a gente está crescendo, a gente nasce e começa a aprender as coisas, começa a aprender a se interagir com as experiências, com as pessoas ao nosso redor. E é algo muito imaturo, é algo muito superficial, é algo muito sem informação, sem maturidade, sem conhecimento. E é normal que a gente tenha esse tipo de percepção. É normal que a gente entenda que, por exemplo, quando uma pessoa dá mais atenção para uma outra pessoa que não eu, isso gera em mim uma sensação de que o outro está sendo mais cuidado do que eu. Mas às vezes existem outras formas de cuidado que passam despercebidas. Existem outras formas de atenção que a gente não aprendeu a observar, que a gente não aprendeu a perceber no nosso dia a dia, na nossa rotina. Claro que eu sempre digo o seguinte, a gente precisa aprender a respeitar as nossas histórias, tá? E aqui eu tô falando com mulheres adultas, eu tô falando com pessoas adultas, eu não tô falando com crianças. Quando criança, a gente tinha essa percepção. E a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo com outras experiências que muitas vezes, inclusive, acabam se repetindo. Ah, acontece na escola, eu não me sinto preferida. Ah, no relacionamento, eu não me sinto vista pelo meu companheiro. Isso vai se repetir porque em algum outro momento aquilo me afetou. Aquilo se transformou no meu calcanhar de Aquiles. E aí eu vou trazer isso para minha vida adulta. Na vida adulta, como que eu posso sair disso? Como é que eu posso abrir mão dessa dor, desse pesar? Primeiramente, olhando para o começo da minha história e parando de exigir que a minha mãe ou que o meu pai façam isso por mim. Eles poderiam ter feito se tivessem condições na minha infância, ok. Agora, na minha vida adulta, eu não posso exigir isso. Agora, na minha vida adulta, eu preciso me posicionar. Eu preciso buscar as minhas oportunidades. Eu preciso construir novas experiências. Eu não posso, como mulher adulta, ficar olhando lá para trás e dizendo, ah, mamãe não fez isso, papai não fez aquilo. Aí ele tem que compensar hoje e agora ele tem que fazer porque ele fez errado. Aí ele tem que me dar isso agora porque ele me deve algo. Ou minha mãe deve fazer isso dessa forma porque eu espero isso dela. As expectativas infantis não vão te sustentar na vida adulta. Vou falar de novo. As expectativas infantis não vão suportar as suas necessidades da vida adulta. E aí a gente precisa soltar isso, a gente precisa crescer emocionalmente falando. A gente cresce em estatura, a gente cresce em idade, mas a gente não cresce emocionalmente falando. A gente fica com aquelas emoções retidas e contidas, vividas na nossa infância a vida inteira. E aí o que vai acontecer? A gente vai atrair as consequências dessa atitude infantil. E isso vai ficar nos assombrando. Só que isso vem lá do começo. Se a gente não olha para o começo, se a gente não olha para o início com respeito, a gente vai continuar vivenciando aquelas experiências que de alguma forma nos afetaram lá atrás, mas que não precisam mais nos afetar hoje na vida adulta. Então, se hoje, na vida adulta, eu tenho medo de ser desprezada, é porque eu não estou me vendo como adulta. Eu estou me portando como uma criança, como uma coitadinha, como uma vítima. E eu falo isso com autoridade porque eu passei por isso. Eu passei por isso, somado a bullying, somado a questão de não ter uma identidade negra, referências de beleza negra, referências de empoderamento negro, referências de pessoas na minha infância, na minha juventude, que tinham prosperidade por sendo negras. Então, assim, eu estou enfatizando um pouquinho mais. Eu cheguei ao fundo do poço no vitimismo. Eu cheguei no fundo do poço na minha infantilidade após a minha vida adulta. Eu já tinha OAB, já tinha formada, já era formada. E se a gente não olha para o nosso tempo presente com a idade que a gente tem hoje agora,
eu vou ficar sapateando na minha infantilidade, nos meus sentimentos, nas minhas emoções infantis, e eu vou me portar. O meu comportamento vai ser reflexo disso, então vai ser um comportamento infantilizado, e as minhas respostas, os meus resultados, as consequências dos meus atos também vão ser num contexto infantilizado. Então percebe que é todo uma contextualização, é todo um ciclo que a gente fica preso por conta da nossa imaturidade emocional. Ah, é fácil para você que é terapeuta. Não. Eu sou ser humano como qualquer outra pessoa. Eu precisei romper casulos como qualquer outra pessoa. A terapia, ela entra para mim como um serviço, como uma partilha, como uma oportunidade que eu tenho de transbordar na vida de outras pessoas, uma oportunidade que eu tenho de trazer exemplos pessoais de superação, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional, que me trouxeram também resultados adultos. Eu saí de resultados infantis, que era uma dificuldade de construir um relacionamento, era uma dificuldade de prosperar financeiramente, era uma dificuldade de me posicionar na minha profissão. Por quê? Porque eu era uma criança vivendo a vida de adulto. Como muitos de nós fazemos em várias etapas, em vários processos da nossa vida. A gente vai estar em contínuo aprendizado. Só que hoje, qual é a principal proposta dessa mensagem? É eu me olhar com a idade que eu tenho hoje, emocionalmente falando. Como é que eu sei que eu estou emocionalmente falando, agindo como uma criança? Se eu estou pedindo, se eu estou esperando dos outros. Porque a criança, ela só recebe. Adulto tem ação. Adulto tem o agir, o mover ao seu favor. O que a gente faz ali quando a gente fala civilmente falando depois dos 18 anos? A gente toma o prumo da nossa vida, a gente toma a responsabilidade dos nossos atos. Então vamos usar esses contextos que a gente tem, né? Igual nesse caso da idade dos 18 anos. E pense hoje a idade que você tem. Você, emocionalmente falando, você está agindo com a idade que você tem? Se não, volta lá atrás, onde tudo começou a doer. E identifique qual é a idade que você está colocando na tua postura, no teu comportamento hoje. A gente vai deixar de exigir atenção, a gente vai deixar de exigir o amor do outro. Por quê? Porque a gente vai se identificar como um adulto, como alguém que conseguiu crescer, mesmo dentro das circunstâncias de cada um.